me conceder, porque sem ela eu não digo uma palavra. Gostaria de falar sobre viver com Cristo. E quero ler um texto da Bíblia, muito conhecido daqueles que leem a Bíblia. Às vezes eu costumo dizer muito conhecido dos crentes, mas tem crente que não lê a Bíblia, então não conhece. Dos que leem a Bíblia, é João capítulo 10 e o versículo 10. Eu gosto muito desse texto, porque nele Jesus denuncia o sujo, denuncia Satanás, como o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Então vamos ler João, capítulo 10 e o versículo 10. Disse Jesus assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando no princípio Deus criou o homem, conforme está na Bíblia, a sua imagem e semelhança, Deus não criou para ser uma máquina, um robô, algo controlado através de botões, ou através de um controle remoto. Deus não criou o homem para ser um teleguiado, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele deu ao homem o livre arbítrio, ou seja, o direito de escolher. E é por essa razão que eu, você, nós escolhemos a pessoa com quem queremos casar, escolhemos o lugar aonde nós queremos morar, escolhemos a religião que queremos adotar, escolhemos o Deus a quem queremos servir, e também escolhemos o tipo de vida que nós queremos viver. E Deus não somente deu ao homem esse direito de escolher, mas Deus respeita a escolha que nós fazemos. Porém, infelizmente, existem pessoas que, usando desse livre-arbítrio, desse direito de escolher a maneira de viver, escolhe errado. Escolhe um tipo de vida que vai lhe levar à tristeza, à amargura, à desgraça, à miséria, enfim, à morte física, à morte espiritual. Eu estava em São Paulo uma certa ocasião, e de repente eu vejo um homem de cabeça branca, cabelos brancos, com uma camiseta preta e com umas palavras em letras brancas e grandes, que era para todo mundo ler. E estava escrito assim: o caçador de ilusões. E olhei para aquele homem e comecei a pensar: quantas pessoas neste mundo, como aquele homem, que estão vivendo de ilusões. Eu sei que não é, de agora. Eu sei que há pessoas que aqui nem ouviram falar. Mas, alguns anos passados, existia uma revista chamada Ilusão. É do tempo do Silas. E a certa ocasião, uma moça
chegou numa banca de revistas, dirigiu-se ao dono e disse assim: eu vim buscar a minha ilusão. O homem tirou a revista da prateleira, deu para a moça. Quando ela saiu, ele virou-se, olhou e disse: toda semana essa moça vem buscar a sua ilusão. Ela vivia de ilusão em ilusão. E há pessoas que estão vivendo assim. Por exemplo, há pessoas que estão vivendo na ilusão das drogas. Começa devagarinho, começa pegando leve, começa no cigarro, depois passa para a maconha, o baseado, a cocaína, o crack, a heroína, o êxtase. Daqui a pouco se torna um dependente químico, um toxicômano, que parece no princípio um bom tipo de vida, uma boa maneira de viver, mas que leva a um caminho sem retorno, a um caminho sem volta, que leva à destruição espiritual, física e moral de qualquer pessoa. Existem outras que vivem na ilusão do álcool. Começa bebendo, como diz aí, socialmente. Que eu não entendo o que é esse tipo de beber socialmente. Vai para um aniversário e sai nos braços. Volta para casa em coma alcoólica e ainda diz que bebe socialmente. Não entendo. Mas começa assim, um copinho de cerveja, um chopinho gelado para refrigerar, e daqui a pouco se torna um alcoólatra inveterado, corpo encharcado pelo álcool, muitas vezes tendo que ser internado para desintoxicação. Parece no princípio também um tipo de vida bom, razoável, mas que também só leva a pessoa para a desgraça. Quantas vidas destroçadas, quantos lares arruinados por causa do álcool. E existem ainda outros que vivem na ilusão da prostituição. Meus irmãos, meus amigos, eu fico impressionado quando eu pego os jornais do Brasil. Não é apenas o Globo, o Jornal do Brasil aqui do Rio, é qualquer jornal hoje. Até na minha cidade, que relativamente é uma cidade pequena, porque tem 400 mil habitantes, Campina Grande, lá na Paraíba, e eu fico impressionado, você pega a folha de classificados, e lá está, né? Mulheres oferecendo os seus corpos, né, vendendo sexo. Por isso é que existe hoje uma verdadeira indústria do sexo, moças de programa, rapazes de programa, e muita gente, porque eu já ouvi lá na minha cidade 2 moças que vinham do colégio, 2 estudantes, 2 adolescentes, uma falar para a outra: olha, não vale a pena a gente estudar, se formar, porque termina os estudos, a gente não tem emprego. O melhor é viver como garota de programa, porque se tem dinheiro todo o dia. Nunca, meus amados irmãos e meus amigos, houve tanta prostituição no mundo como nos dias atuais. Eu estava conversando com o irmão há poucos dias, e eu disse para ele que as pessoas reclamam da crise que existe no Brasil, a crise na indústria, no comércio, mas não existe crise no meio da prostituição. Você passa numa rua, você encontra uma casa fechada, a placa: vende-se esta casa ou aluga-se esta casa. Você passa, vê um estabelecimento que já foi comercial, também fechado, a placa: aluga-se ou vende-se. Mas até hoje eu não passei em frente de um motel
para encontrar a placa, aluga-se este motel, vende-se este motel. Pelo contrário, é um ligado ao outro, colado muro com muro, e não dá vencimento por causa do alto índice de prostituição, porque muita gente tem escolhido esse tipo de vida que parece que dá muito dinheiro, mas que leva à amargura, à tristeza, à desgraça e até à morte, e a coisas terríveis, como aconteceu há poucos dias, quando um casal, um moço de programa, uma moça de programa, acabaram assassinando um empresário. Ela está presa e ele resistiu à voz de prisão e foi morto. Existem outras pessoas, meus irmãos, que escolhem viver na jogatina, que é uma das piores coisas que existem no mundo. É um dos piores tipos de vida que uma pessoa pode escolher para viver. Até porque a pessoa que bebe, ela bebe até se embriagar. Depois que ela chega a um ponto de embriaguez, ela não bebe mais. Ela cai, é levada para casa ou fica ali no chão até recuperar-se daquela bebedeira. Mas aquele que vive na jogatina, ele vende a casa, ele vende o carro, ele é capaz de vender a mulher, os filhos, é capaz de vender a sua própria alma para jogar. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Assim como esses tipos de vida parece que são bons, mas também leva o homem à morte física e a morte espiritual. E com certeza, eu falo na autoridade do Espírito de Deus, eu falo com embasamento bíblico, que Deus não nos criou, Deus não criou ninguém para viver desta maneira. Deus tem um padrão de vida muito melhor, muito mais elevado para cada pessoa. E o tipo de vida melhor que Deus tem para mim, para você, é viver com Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Não existe tipo de vida melhor do que com Jesus. Porque viver com Jesus não é simplesmente viver. Viver com Jesus não é viver uma vidazinha raquítica, anêmica, atrofiada, não. Porque nós sabemos que há vários tipos de vida. Por exemplo, você chega no hospital para visitar um ente querido, um amigo seu, e aquela pessoa está na UTI, e você pergunta ao médico: como está fulano ou fulana? O médico vai dizer: ainda está com vida. Mas que tipo de vida é aquela? O sujeito lá todo entubado, né? Ali em coma. Não é esse o tipo de vida que Jesus nos dá. Jesus nos dá uma vida abundante. Aleluia. Ele disse, está aqui escrito, irmão. Não sou eu que estou inventando. Foi Jesus quem falou. E Jesus não é um homem qualquer. Jesus é aquele em que o apóstolo diz que na sua boca nunca se achou engano. Ele disse que o diabo, o ladrão, veio para roubar, para matar e para destruir. A obra do diabo é uma obra deletéria. Agora disse: eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Quem tem Jesus não tem apenas vida, tem vida e vida com abundância.
abundância. Aliás, vida mesmo, na sua essência, na sua plenitude, só há em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse uma certa ocasião, lá em Betânia, para Marta ouvir: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E o salmista, ao escrever um dos seus salmos, ele disse: em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Aleluia. Mas irmãos, mas amigos, o que era vida abundante? Vida abundante, em primeiro lugar, é uma vida de alegria. Agora, não é uma alegria como a que o mundo oferece, porque eu seria hipócrita se eu dissesse que o mundo não oferece alegria. Eu não gosto quando eu ouço alguém pregar e dizer: o mundo não tem nada que presta, o mundo só tem tristeza. Não é verdade, irmão. Eu já fui do mundo e eu sei que o mundo te oferece muita coisa boa para o homem natural. Ela não oferece coisas boas para o homem espiritual. Mas você pensa que pular na Marquês de Sapucaí não é uma coisa boa para quem não é crente? É, irmão. Num dia de calor, sentar-se lá no Amarelinho e começar a tomar um chopinho. Eu já fiz isso quando eu jogava futebol e que eu vim jogar aqui contra o Flamengo. Depois eu fui lá para o Amarelinho. Aquilo era uma delícia, irmão. Até hoje tem crente que acha que é uma delícia, em vez de vir se refrigerar na presença do Senhor, quer se refrigerar com um chopinho, irmão. Mas o mundo tem muita coisa boa. O mundo oferece também momentos de alegria. Agora, só que a alegria do mundo é uma alegria passageira, é efêmera. A pessoa sai para uma roda de samba alegre e quando volta triste. E quando é no outro dia, está lá com a bolsa de gelo na cabeça, o fígado inchado, mal-humorado. Ele vai lá, como eu já falei, para a Marquês do Sapucaí e aparece na televisão e pula e samba, né? E se apresenta lá naqueles carros alegóricos, mas no outro dia está todo arrebentado, está lá no fundo do poço, em depressão, está lá um bagaço de gente, um trapo de gente. Essa é a alegria que o mundo oferece. Ela vem, ela é passageira, mas a alegria que Jesus nos dá é uma alegria perene, é uma alegria que começa no momento em que a pessoa aceita como Salvador e Senhor da sua vida e dura por toda a eternidade. E esta alegria vai atingir o seu ápice quando Jesus, tal qual a estrela da alva, aparecer para nos levar para a casa do Pai. Aleluia! Alegria que dura, alegria perene, alegria eterna, só tem quem vive com Jesus. Só tem quem vive com Jesus, porque esta alegria que Jesus nos dá, Ele pagou o preço dela no Calvário, irmãos, e não poderia ser diferente. Ser diferente o que, pastor Gilvan? Só Jesus nos dará esta verdadeira alegria. Sabe por quê? Porque Jesus é a alegria dos homens. O grande mestre da música alemã, Johann Sebastian Bach, ele escreveu uma peça musical que é sucesso até hoje no mundo inteiro. Aonde é tocada essa peça,
o povo vibra. E que peça é esta? É Jesus, a alegria dos homens. Jesus, a alegria dos homens. Foi isso o que disse o anjo para os pastores lá na região de Boaz, lá na Judeia, naquele dia que marcou a história, que dividiu a história em duas partes, antes e depois de Cristo. Naquela madrugada os pastores guardavam seus rebanhos, e diz a Bíblia, aleluia, que veio um anjo do céu e disse assim para eles: eis que vos trago nova, de grande alegria, não é de pequena não, irmãos, de grande alegria, que será para todo mundo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora, irmãos, eu estava pensando que Jesus não foi somente alegria quando nasceu. Porque toda criança, quando nasce de um casal ajustado, eu não digo uma criança que nasce aí de um erro que a pessoa comete e depois rejeita a criança, até faz tudo para ela não viver, deixa aí na lata do lixo, joga aí numa galeria. Mas toda criança, quando nasce de um casal que se ama, um casal ajustado, ela é motivo de alegria. Embora que quando ela cresça, passa a ser motivo de tristeza, como tem acontecido. Mas a maravilha, presta atenção, abre bem os teus ouvidos agora, o teu coração, e se merecer uma glória a Deus você pode dar. É que Jesus foi alegria quando ele nasceu, ele foi alegria quando era adolescente. Parece que eu estou vendo ele no templo, conversando com os doutores, ensinando os doutores, deixando os doutores impressionados com a sua sabedoria. Ele foi alegria na sua mocidade, na sua juventude. Quando tornou-se adulto, então não se fala. Ele foi alegria para os cegos a quem ele deu vista. Ele foi alegria para os surdos a quem ele fez ouvir. Ele foi alegria para os mudos a quem ele fez falar. Ele foi alegria para os entrevados que ele mandou e eles ficaram de pé. Ele foi alegria para os coxos que ele ordenou e eles andaram. Ele foi alegria para os leprosos a quem purificou. Ele foi alegria para os mortos a quem ele ressuscitou. E ele continua sendo e sempre será a alegria dos homens. Oh, aleluia! E glória ao seu nome. Eita! Oh, aleluia! Não pode, disse o poeta, ser triste um coração que tem a Cristo ou que ama. Não pode ser triste. Nós até temos algumas horas, pastor Silas, até alguns momentos, e até podemos ter dias de tristeza. Mas não é para sempre, não. É tanto que o salmista, irmão, interpretando esta verdade, ele disse assim: olha, o choro pode durar uma noite. Aleluia! Essa noite pode ser uma noite no sentido literal, só uma noite. Mas essa noite pode ser uma semana, um mês, um ano. O choro pode durar uma noite, mas tenha certeza, a alegria virá ao amanhecer. Aleluia! Porque viver com Cristo não é viver triste. Viver com Cristo é viver alegre. A Bíblia nos diz, irmãos,
Não é nenhum jornal. Eu não gosto de pregar o que fala o jornal. Porque o jornal tem muita mentira. E a Bíblia só tem verdade. A Bíblia diz assim, Atos 8 e versículo 8. E houve em Samaria grande alegria. E a grande alegria que houve em Samaria, não é porque chegaram lá os trapalhões, não. Não. De jeito nenhum, não é porque chegou um grande circo com trapezistas, com palhaços, não. A grande alegria não é porque chegou a seleção brasileira lá em Samaria, não. Não. Sabe por quê? Houve uma grande alegria em Samaria, porque Filipe, o evangelista, estava pregando a Cristo. E pregando e as pessoas crendo e aceitando. E aonde o evangelho é pregado e crido, aonde Jesus entra, a tristeza tem que sair. E alguém já disse mais do que isso. Alguém já disse que na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Não há tristeza que resista à presença deste Cristo maravilhoso, deste Cristo que veio trazer alegria ao coração do homem. E se é verdade, levanta a tua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Agora, olha que maravilha. A alegria daqueles que vivem com Cristo independe de circunstâncias. Porque tem gente que está alegre, que estou alegre, tenho saúde, tudo bem. Aí eu estou alegre porque eu estou empregado, ganho bem. Você vê aí esses jogadores famosos, eu presto muita atenção às coisas, irmãos. E a gente como pregador não pode deixar de prestar atenção. Aí você vê uma entrevista com o Ronaldinho, ele não fecha a boca. Você vê uma entrevista agora com outro aí que ganha 300 mil por mês, ele dá risada até com trombada de trem. Esse povo só vive rindo. Agora tira o dinheiro deles. Tira o dinheiro deles. Para ver se eles dão risada. Tira o dinheiro deles. Agora quem anda com Cristo, irmão, ele dá risada com muito dinheiro, mas dá risada com pouco dinheiro. Ele dá risada com saúde, mas vai lá no leito da dor, irmão, que ele também está dando risada. É por isso que o mundo não entende, pensa que crente é louco. Crente não é louco não, irmão. Crente é alegre, porque vive com Cristo. Oh, aleluia! Eu conheço a história de um cidadão, de uma família nobre, e ele se converteu, ele aceitou Jesus. E ele era uma pessoa triste. E no momento em que ele aceitou Jesus, a vida mudou, é claro. Muda mesmo, mas muda mesmo. E ele passou a ser aquela pessoa alegre. Quem encontrava com ele era rindo. Rindo. E a família achou que ele estava, como é que chama? Pneu. Estava ruim da cuca. E conversaram com ele e disse, olha, você não está bem. Ele disse, eu nunca me senti melhor. Mas não pode, você só vive rindo, você sai de casa rindo, o pessoal lhe encontra na rua rindo, volta para casa rindo, isso é assim mesmo. Viver com Cristo é assim. Mas a família insistiu que ele não estava bem. Aí disseram para ele, olha, você aceita que a gente leva no psiquiatra e só se for agora. Aí a família marcou uma consulta com o psiquiatra da família, né? E no dia marcado levaram o cidadão crente. Quando chegou lá, o médico recebeu no seu consultório, a família ficou lá de fora, na sala de espera, e ele entrou com o médico. E haja o tempo passar, e os familiares conversando, vai ver, o atestado vai ser loucura. Daqui a pouco era risada lá dentro do consultório do médico. Sorria ele, sorria o médico. Passado um bom momento, um bom tempo, lá veio o médico com a mão no ombro dele, sorrindo, e ele sorrindo também. Aí a família falou, olha, doutor, o homem está louco ou não está? Que louco, esse homem tem nada loucura. Mas doutor, ele não está louco, aí ele sorrindo. O médico disse, eu perguntei a ele por que é que ele vive rindo.
E o que ele me respondeu é que tem motivo para rir mesmo. E eu perguntei por quê? Ele disse, porque se Jesus tivesse lançado os meus pecados lá no Oceano Pacífico, no Atlântico, ou no mar Mediterrâneo, eu já era alegre. Mas ele jogou, foi no mar do esquecimento. Por isso é que eu não posso ser triste. Eu tenho que ser alegre. Você tem que ser alegre. Crente de cara feia não é santidade. Cara feia não é espiritualidade. É vazio no coração. Um crente que anda com Cristo tem vida abundante. E vida abundante é vida de alegria constante. Honrado, desprezado, humilhado, caluniado, pisado, tendo um guarda-roupa cheio ou um guarda-roupa vazio, tendo um sapateiro cheio de sapato de cromo alemão, de pelica, ou tendo uma sandália japonesa com as tiras sustentada por grampa, seja o que for, a alegria que Jesus nos dá independe da casa onde moramos, do carro que possuímos, do título que temos. Oh, aleluia! Com Cristo é alegria, é alegria, é alegria em qualquer circunstância. Louvado seja Deus! Eu estava lendo há poucos instantes ali, no gabinete do pastor Silas, um texto bíblico que me encheu o coração. E enriquece essa mensagem, pelo menos esse tópico que eu estou agora falando, é lá em Abacuque capítulo 3. Enquanto o povo do mundo dá risada quando está tudo bem, o profeta Abacuque disse assim, olha, ainda que a figueira não floresça, oh, aleluia, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e não haja vacas no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ei, calabarra! É o que Abacuque está falando, não é estado de miséria, é de calamidade total. Mas ele diz, ó, todavia, eu continuo alegre, porque a alegria do nosso coração, oh, aleluia! Irmãos, há uma unção de Deus muito grande aqui esta noite. A nossa alegria não vem da mesa de um botequim, a nossa alegria não vem do Maracanã, a nossa alegria não vem da Sapucaí, a nossa alegria não vem de uma roda de samba, de um pagode, a nossa alegria vem do Calvário, a nossa alegria vem do Calvário, a nossa alegria vem do Calvário. Jesus pagou o alto preço desta alegria e por isso dê um aplauso para Ele. Aleluia! Viver com Cristo, meus irmãos, em segundo lugar, é viver uma vida de vitória. Agora não é viver uma vida de vitória hoje e fracasso amanhã. Não. É uma vida só de vitória. Não posso conceber, não aceito alguém que vive com Cristo e conte fracasso. Porque Jesus foi o maior vencedor de todos os tempos. Jesus veio ao mundo e ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o maior inimigo do homem e do crente de um modo específico, porque muita gente pensa, pastor Silas, irmãos que estão aqui, que o maior inimigo do crente é o diabo. Não é. Não. Não é.
O inimigo, o diabo, é o inimigo em redor do crente. Em redor do crente. O mundo é o inimigo em volta do crente. Agora, sabe qual é o maior inimigo do crente? É a carne. Porque a carne é o inimigo no crente. Aonde ele vai, a carne vai. É como diz aquele ditado: tartaruga onde vai, leva o casco. É? Aonde a pessoa vai, você onde você vai, a carne vai com você. É? Mas Jesus venceu a carne. Ele venceu a carne. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Agora esse texto, irmão, se o diabo pudesse, ele já teria muito tempo arrancado da Bíblia, queimado, enterrado. Ninguém fala nele, porque Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Por quê? Olha a linguagem de Paulo: humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou Jesus, porque Jesus ninguém poderia lhe humilhar, irmão. Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele humilhou-se a si mesmo, e tomou forma de servo, e como servo Ele foi obediente até a morte de cruz. E aí o que aconteceu? Porque Ele humilhou-se a si mesmo, Ele crucificou a sua carne, Ele foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos dos que estão em cima no céu, embaixo na terra, se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus venceu o pecado. Porque eu chegar aqui, pastor Matias, irmãos aqui que são meus amigos, né, gostam de mim, e outros mais, eu dizer assim, ó, quem me convence de pecado? Dizer na frente de amigos, isso é muito bom, né? Não, você é santo. E às vezes o cara tem a vida mais suja do que puleiro de pato. Mas diante dos amigos, Jesus chegou diante dos seus inimigos e disse: quem dentre vós me convence de pecado? A Bíblia diz que ele nunca cometeu uma injustiça. Será que você não dá um glória a Jesus por isso? Venceu o pecado, irmão. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, não pecador. Se fez pecado, venceu o pecado. Agora, veja que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ele venceu a Satanás. Estava escrito lá, Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Agora, uma expressão na Bíblia, irmão. Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 2, eu não me lembro agora, Silas é que tem uma mente fantástica. Qual é o versículo? Mas Paulo diz assim, que ele, Jesus, aniquilou os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na mesma cruz. Aleluia! Jesus fez assim, ó, na cabeça do diabo, ó. Diga sujo, diga comigo sujo, ó. Tu és um cabeça esmagada. Diga de novo, sujo. Tu és um cabeça esmagada. Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu os demônios. Tem muito pregador, não sei se é porque não lê a Bíblia, não presta atenção. Eu não sei se é para fazer, enfeitar o bolo. Mas tem pregador, já ouvi, quando está pregando, diz assim, quando Jesus morreu,
morreu, meus irmãos. Houve uma festa no inferno. É mentira, irmão. A festa foi no céu. Sabe por quê? Eu nunca vi derrotado da banquete. Você vê quando a eleição, os que perdem se enfiam lá num sítio, na chácara, vai para lá, não bota a venda de fora, mas quem ganha sai em carreata, é gritando, é festa. Porque se houvesse festa no inferno, então a vitória teria de Satanás. Mas houve festa no céu. A vitória foi de Jesus na grande batalha do Gólgota. Quem venceu não foi o diabo, quem venceu foi Jesus. É tanto que quando ele ressuscitou, ele foi lá embaixo, irmão, lá no Hades. O Hades é o que é? É o mundo invisível dos mortos, irmão. O Hades, antes da ressurreição de Jesus, antes de Jesus subir ao céu, tinha 2 andares. Um ficava as almas dos patriarcas, dos que morreram na esperança do Velho Testamento, e na outra parte os perdidos, os que não queriam nada e não com Deus. Aí Jesus desceu. O apóstolo Paulo diz que ele desceu as partes mais baixas da terra. Ele foi lá no inferno, pegou Satanás assim, pelo colarinho assim, e chacoalhou sujo, e disse: Satanás, me dá as chaves da morte do inferno, Satanás. Meu irmão, ouça o que eu vou dizer, nunca mais abra a boca. Se você vive com Cristo, nunca mais abra a boca. Mas eu sou um coitadinho. Tem crente, irmão, que às vezes é uma falsa humildade. Eu não sou nada. Eu sou, parece um Jeca Tatu. Crente não é para ser Jeca Tatu. Crente é para dizer assim: é só vitória, é só vitória, é só vitória. Coitadinho. Isso, minha irmã. Tem crente, irmão, que irmão. Tem cada hino, irmão, que eu vou dizer uma coisa. Quando canta na igreja, dá vontade de eu sair. Tem um hino que ainda bem não canta mais, né? Um hino para crente masoquista. Está longe Canaã, está longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nossa água, nosso pão, nossos pés feridos. Isso é indo para crente masoquista. Que gosta de sofrer. Agora, crente que vive com Cristo canta assim: Jerusalém, Jerusalém, aleluia. Canta, ó Santa Grey, Hosanas, nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Eu vou parar, senão Silas quer me contratar. Eu gravar um CD de música. Mas tem crente, mamãe, eu sou um coitadinho, reclama que é crente, meu irmão. Eu sou pobrezinho, pastor. Pobre é o diabo e sem esperança. Porque se eu perguntasse aqui esta noite, você que mora de aluguel, não interessa se é num barraco ou uma casa boa, mas se eu dissesse: você está com a chave do seu barraco ou da casa, levanta aí, você iria levantar, não iria? Agora pergunta a Satanás se ele tem a chave do inferno. Para onde ele vai? Para lá não tem. Nem a chave do inferno ele tem. Tudo está nas mãos de Jesus, porque Jesus venceu. Oh, aleluia! Jesus venceu, venceu, venceu. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Um poeta italiano, numa certa ocasião, ele começou a escrever lá um poema, e ele começou a dizer assim: o ferro é forte. Aí depois ele escreveu: não, forte não é o ferro, forte é o fogo
que derrete o ferro. Aí depois escreveu, não forte não é o fogo, é a água que apaga o fogo. Não forte não é a água que apaga o fogo, é o sol que seca a água. Não forte não é o sol, forte é a nuvem que esconde o sol. Não forte não é a nuvem, é a montanha que apara a nuvem. Não forte não é a montanha, forte é o homem que transforma a montanha em planície. Não forte não é o homem, não forte é a morte que vem e mata o homem. Mas nesta noite eu quero dizer que não é forte o ferro, não é forte o fogo, não é forte a água, não é forte o sol, não é forte a nuvem, não é forte a montanha, não é forte o homem, não é forte a morte. Forte é Jesus Cristo que veio e venceu a morte e vive para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. E quem vive com Ele, vive em vitória. Vida abundante é vida de... Vida abundante é vida de... Vida abundante é vida de vitória. E quando eu falo em vitória, eu sei falar. Sabe por que eu sei falar? Porque na minha vida de profissional, eu venci muitas vezes, mas também perdi. Quantas vezes eu ia jogar contra um timezinho, chuezinho aí eu chegava para os colegas e dizia, vamos comprar fiado, viu? Isso aí é barbado, hoje vai ser goleada. Como pensaram ontem, que a seleção de basquete, de vôlei, levou foi uma pedrada. Mas não é assim? Não é assim? Aí eu entrava, hoje é de goleada, daqui a pouco dava tudo errado, pastor Matias, e a gente levava um couro, saía vaiado, né? Hoje, quando um timezinho pequeno ganha um grande, na segunda-feira a imprensa, os jornais, deu zebra! Olaria ganhou do Vasco da Gama. Não vou dizer Flamengo não, viu? Vou dizer Vasco. É como a história, vocês sabem, né? Quando o pontífice veio celebrar a missa aqui no Aterro, sabe, Silas? Quando ele disse lá, o Senhor é com o Vasco. Aí a turma gritou, Mengo. Eu não estou falando, qualquer um, sendo grande, perdeu para o pequeno, irmão. No outro dia, o que é que diz? Deu zebra. Comigo deu zebra muitas vezes quando eu joguei no Esporte Clube do Recife. Agora, depois que eu passei a andar com Jesus, nunca mais deu zebra. Só dá leão da tribo de Judá. Quem anda com Cristo não dá zebra. Não dá zebra não, meu irmão. Pode ficar sério. Não vai dar zebra não. É só vitória e vitória de goleada. Jesus Cristo disse assim, aquele que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Eu venci. Eu venci. Irmãos, um dos textos mais lindos da Bíblia para mim é Apocalipse capítulo 5, quando João disse, olhei, e estava sentado no trono ele tinha um livro na mão selado com 7 selos, um livro escrito por dentro e por fora. Aí João disse que viu um anjo forte bradando, quem é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos? Aí João disse, eu olhei, em cima no céu, embaixo na terra, ninguém foi digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Aí João disse, eu comecei a chorar. Aí veio um ancião e disse, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. O nosso Cristo não é o Cristo do Corcovado, irmão, que está mofado de novo, cair nos pedaços e vai passar pela terceira reforma. O nosso Cristo é o vencedor, é o vencedor, é o maior vencedor da história, e por isso quem vive com Ele só tem vitória. E ouça o que eu vou dizer, irmão, pelo Espírito. E a vitória do crente, quando a Bíblia fala nela, não é para o futuro não, é no presente. Toda vez que Paulo fala em vitória, o verbo ele usa no presente, né? Deus sempre nos faz. Ele não diz nos fez, nem fará, nos faz. Triunfar, aleluia, em Cristo Jesus.
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está vivendo no fracasso, não tem jeito de ter vitória, já fez tudo, já procurou o pai de chiqueiro, porque dono de terreiro para mim não é pai de santo, é pai de chiqueiro. Você que já procurou o pai de chiqueiro, você que está batendo nos centros espíritas do Rio de Janeiro, já fez tudo e não tem vitória, vai se acabando, definhando, é só amargura, depressão, é só sendo explorado. Venha para Jesus esta noite, comece uma vida com Cristo e você vai ser mais do que vencedor. Se é verdade, os vencedores por Cristo, levanta a sua mão e diga glória a Jesus. Viver com Cristo, meus irmãos, é viver uma vida cheia de esperança. O mundo tem mais de 6 bilhões de habitantes. Mais de 6 bilhões de habitantes. Agora, para mim, essa multidão está dividida em 3 classes de pessoas. Preste bem atenção, que eu vou já terminar. Primeira classe é dos que vivem sem Deus e sem esperança. Paulo fala desse tipo de gente. Já pensou viver sem Deus e sem esperança? A segunda classe é a dos que têm uma falsa esperança. É aqueles que creem no purgatório e os que creem na reencarnação. Tanto o purgatório como a reencarnação é falsa esperança, porque não existe nenhuma coisa nem outra. E a terceira classe é dos ricos em esperança. E que classe é essa? É daqueles que vivem com Cristo. O crente pode não ser rico materialmente. Tem muitos crentes, a maioria dos crentes não são ricos materialmente. Mas tem uma riqueza maior que a esperança, irmão. A maior riqueza de uma pessoa não é dinheiro, não, é esperança. Porque o rico, cheio de dinheiro, quando vem a tempestade, dá um tiro no ouvido. Ele toma veneno, ele compra um edifício por milhões de reais e salta lá de cima para a morte, porque não tem esperança. Agora eu desafio o inferno para me dizer que um crente deu um tiro no ouvido, que é um salvo, tomou veneno, jogou-se de um prédio. Eu duvido. O crente pode estar na maior luta da vida, a maior prova da vida, como Jó estava passando na moinha de Deus, perdeu os filhos, bens. O homem mais rico do Oriente viu seu patrimônio reduzido a um caco de telha e a um punhado de cinza. A mulher mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Os amigos vieram se esconder dele e passaram a lhe acusar. Em meio a tudo isso, Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Oh, aleluia! Você sabe qual é a maior causa do suicídio? É a falta de esperança. Enquanto a pessoa vê uma luz no fim do túnel, ela não se suicida. Enquanto há um fio de esperança, ela não se suicida. Perdeu a esperança, lá vem um suicídio. Eu quero ver o crente, mas ele pode estar agitado lá na crista da onda. Ele pode ir lá no vale da sombra da morte. Em meio a tudo, o coração cheio de esperança. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia! E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo estava lá numa prisão, preso. Sabia que ia morrer. Se ele fosse outro, pegava descuido do soldado lá, tirava a espada e se suicidava. Mas lá, condenado à morte, Paulo pegou um pergaminho, pegou a caneta e escreveu: Timóteo,
Aleluia. O tempo da minha partida se aproxima. Timóteo, eu já estou sendo oferecido como sacrifício. Mas Timóteo, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não vou me suicidar. Agora sabe por quê, Timóteo? Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora só me resta receber a coroa da justiça, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Diga amém. Irmãos, aleluia. E quem vive com Cristo, irmão, tem uma esperança que não se limita a esta vida. Porque, diz Paulo, se limitasse a esta vida, nós seríamos mais miseráveis. E é verdade. Eu fiquei pensando um dia, irmão, e comecei a visualizar o rico, o ímpio, cheio de dinheiro, vai lá no supermercado, ainda leva a empregada com avental, com touca, com tudo, para dizer que é rico mesmo. E lá vai 3 carrinhos cheios, é o uísque mais caro, é aquele queijo em lata, é filé mignon, é uma peça, e vai. Aí vai lá pro caixa, daqui a pouco lá vem aquele crente com a cestinha básica. Aquele arrozinho de terceira, aquele pedacinho de carne seca, o feijão, coitado, gasta mais gás do que ele gastou para comprar, de tão duro. Aí está lá o ímpio lá, agitado, nervoso, falando palavrão, com o carro cheio, irmão. E o crente, irmão, com aquela cestinha, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, é para onde vou. Só quem tem essa esperança é o crente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Saia pelo Rio de Janeiro perguntando às pessoas: Maria, qual é a tua maior esperança? Aí Maria vai dizer: a minha maior esperança é eu comprar um carnê do baú, ser sorteado para o show do 1 milhão. E Francisco, qual é a tua maior esperança? A minha esperança é eu comprar uma raspadinha, raspar e ser sorteado. E você, qual é a maior esperança? A minha maior esperança é ser o Silvio Santos me chamar para a porta da esperança. Aí pergunta ao crente mais simples: crente, qual é a tua maior esperança? Aí se ele é da Assembleia de Deus, ele apressado abre a harpa no hino 300 e começa a cantar: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Só crente, só quem anda com Jesus tem essa esperança. É verdade ou não é? Quem é que tem essa esperança aqui? Levanta a mão, aplauda ao Senhor, dê glória a Deus, adora o Rei. Oh, aleluia! Eu vou terminar e não vou fazer comentários. Em quarto lugar, viver com Cristo, ou vida abundante, é vida eterna. Não é uma vidinha chué, não. Não. É eterna. É eterna. Jesus disse: dou-lhes. Oh, aleluia. Dou-lhes a vida eterna. Aleluia. Dou-lhes. É de graça. Essa história dos canais de televisão dizendo que paga para ser crente é mentira. É mentira. Viu? É mentira, não paga nada. Jesus pagou tudo no Calvário. Quando Jesus disse está consumado, pagou tudo, passou a régua. Agora só Ele é quem pode dizer: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Oh, aleluia. Agora dê um glória a Deus para fazer o inferno tremer. Aleluia. Quantos aqui já vivem com Cristo? São crentes salvos. Fique de pé assim. Fique de pé, levante a mão assim. Eu gosto de crente, porque crente não tem vergonha, irmão. Nós somos os sem vergonhinhas de Jesus. E agora, além de eu ser sem vergonha de Jesus, eu sou terrorista de Jesus, irmão. Eu sou um homem bomba de Jesus, para dinamitar, destruir as fortalezas de Satanás. Podeis sentar, podeis sentar. Agora eu quero pedir às pessoas que não são evangélicas, que estão aqui,
que não são crentes, fique de pé, por favor. Aí onde você está, se levante, por favor, se levante. Não tenha vergonha também não. Fique de pé, na galeria, aonde você está. Se você não é evangélico, fique de pé. Não tenha vergonha não, fique de pé. Muito bem, agora eu quero perguntar a vocês, tem desviado aqui, fica de pé também. Filho de crente não é crente, fica de pé também. Eu quero perguntar, vocês querem viver com Cristo? Vocês querem entregar a vida a Jesus agora, reconhecê-lo como Salvador da alma e Senhor da sua vida? Se você quer, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Vem agora. É pegar ou largar. Vem agora. Meu irmão, você pode ajudar esta pessoa aí. Isto, pode vir, sai do seu lugar. Você pode ajudar a pessoa que está ao seu lado. Pode ajudar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, o seu convidado. Venha com esta pessoa. Traga ela aqui, venha. Ou você venha sozinha mesmo, não tem problema. Pode vir, ali está vindo. Pode trazer, venha, ali está vindo. Mais outra lá atrás. Vamos ficar todos de pé para facilitar, né? Porque às vezes a pessoa quer passar, mas está muito apertado. Aí eu não vou não. Senhor, facilite. Meu irmão, facilite a passagem de alguém. Ajude alguém. Venha com alguém aqui à frente. Venha com alguém aqui à frente. Porque Jesus quer dar vida abundante também a essa pessoa. Você moça, você rapaz, você que vive triste, amargurado, em depressão, atribulado, fracassado, sem esperança. Venha agora para Jesus. Venha agora para Jesus. Venha. Isto, pode vir. Venha, abra aí no corredor. Abra aí. Traz, meu irmão, lá atrás. Aqui no meio, à minha direita, à minha esquerda. Traga essa pessoa. Não deixe ela voltar para casa como chegou aqui. Traga essa pessoa. Eu vou passar o microfone para o pastor Silas e ele vai continuar. Nós vamos orar por você, querido. Nós não estamos oferecendo uma coisa do abstrato, do irreal. Jesus quer mudar a história da sua vida, querido. Ele quer que você tenha realmente vida abundante, como você ouviu aqui essa noite. Não é o pastor que dá isso. Não é aqui a 4 paredes, aqui ó, a minha religião. Não, por favor, não. Pastor Giovanni, uma hora falou isso aqui. Ele falou que quem pode dar vida abundante a você é Jesus Cristo. Ele sim, ele pode mudar a sua vida, ele pode libertar você. Ele pode restaurar você, Ele pode tirar você do charco de lodo, Ele pode quebrar todas as cadeias que te aprisionam, Ele pode te libertar de todo vício maldito, Ele pode fazer você uma pessoa feliz, alegre, mesmo diante das tempestades da vida. Se você quer, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, desça aí da galeria, pede licença, chega até aqui, venha, você precisa de Jesus. Você precisa do Cristo vivo, que quer mudar a sua história, quer transformar você por completo, quer fazer uma obra nova, grandiosa na sua vida. Nós vamos orar por estas pessoas, nós vamos interceder por elas, nós vamos apresentar estas pessoas ao Senhor, nós vamos entregar estas vidas ao Senhor Jesus. E a partir de hoje, se elas realmente quiserem seguir a Jesus, elas vão experimentar o poder do Senhor, o poder transformador, o poder que transforma a vida da pessoa para uma vida melhor. Vamos orar, pode vir, pode chegar. Aleluia, glória a Deus, isso.